Tempos cansativos, né, bispo? Tempos cansativos. Muito cansativo. De muita correria. De muitas coisas que têm acontecido. Muito. Eu tinha falado com Deus que hoje eu ia tirar o tempo, né, para mim buscar aquilo que o Espírito Santo queria falar à igreja, o que ele queria falar em mim, né? Primeiro ele fala com a gente, mas eu tive que correr com a minha van lá, depois da empresa, lá para Queimados, passei o dia todo lá na oficina, aprisionado num sistema, algo assim, foi especial. Ô, pastora Nilda, acertei? Pastora Nilda, foi especial a senhora ter vindo aqui essa noite. E aí, dentro desse cronograma chamado vida, Deus me trouxe algo assim para minha memória, de como nós orávamos mais antes do culto. E aí Deus me levou lá no tempo, quando eu era da congregacional, lá em Bento Ribeiro, tempo da vigília, tempo de Marcos Góes. E eu me lembro que lá na congregacional tinha uma salinha que chamava assim, Sala do Moarama. Era uma casinha velha, pequenininha, que tinha um quartinho, e ali o povo orava antes do culto. E pegava fogo, irmão. As pessoas tinham prazer de ir antes para a igreja para poder estar nesse lugar orando. Mas na nossa escorrida, porque parte de mim, pastor Abel, como eu queria, pastora Sandra, estar aqui cedo, porque quando Deus me revelou isso, eu falei assim, eu tenho que ligar para o bispo, falar que eu preciso chegar lá cedo, antes do culto, para poder orar. Mas o nosso tempo corrido, com tantas coisas envolvidas, não deu tempo. Mas quantas coisas em nós que Deus fala com a gente e a gente sabe que Ele está falando com a gente e não dá tempo. Só acontece comigo, só, né, bispo? Só comigo, né, pastor Abel? Que não dá tempo. Deus revela para a gente sabe que Deus está falando com a gente e a gente não consegue achar esse tempo. Por isso que eu falei, pastora Nilda, a senhora estar aqui hoje é um privilégio, é um dia muito especial. Porque nesse tempo também todos nós viemos de uma herança muito grande do nosso tempo, que a gente se ajuntava. Né, pastora Sandra? Metodista ortodoxa, né? Provavelmente naquele tempo, a metodista ortodoxa se ajuntava com outras denominações. A gente tinha essa pegada, a gente tinha essa união, a gente tinha mais essa junção de estarmos juntos, porque o propósito maior era Cristo, o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei triste vindo com a van de lá para cá. Falei, Senhor, não deu tempo de eu ligar para o bispo, não deu tempo de eu estar mais cedo e de eu fazer aquilo que eu e todos nós que estamos aqui aprendemos lá atrás. Todos nós, bispo Wilson, pastor Abel, pastora Sandra, pastora Conceição, pastora Nilda, o bispo, o irmão ali, o amado aqui, mais novo, mas eu não sei, mas todos nós
que temos. Pode falar. Eu lá na minha igreja, poucas pessoas, mas todos os domingos, às 8 horas. Mas acontece só de coração, só depois do coração. Olha, glória a Deus. Mas no contexto do universo, da vida, não é mais assim. E eu estou falando por mim mesmo, gente. Deus primeiro falou comigo. O que está havendo, meu filho? Como nós vamos fazer com que essa geração hoje, que está passando por mais situações mais rápidas, vamos dizer assim, do que nós, das afrontas, das coisas que têm avançado, das coisas que têm acontecido, como eles vão passar se nós não estamos ensinando as armaduras que o Senhor nos ensinou a nós mesmos? Como eles vão conseguir enfrentar se nós não estamos fazendo isso? Eu falo para Deus, Deus, todas as coisas são boas, todas as coisas são importantes, o Senhor me deu a vida, o Senhor me resgatou, o Senhor me mostrou o caminho, mas Senhor, o que é importante para mim é o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Estávamos falando de coisas pessoais, ou as coisas físicas, mas a mais importante é termos Deus, termos a sensibilidade do Espírito Santo, de chegarmos no lugar e falar assim: meu irmão, você está afastado, volta para Jesus, sermos usados por Ele. Mas como essa juventude vai entender isso se nós não estamos buscando a essência que o Senhor trouxe sobre a nossa vida? Que era algo maravilhoso, pastor Abel. Tenho certeza que o bispo Wilson, a pastora Sandra, a pastora Conceição, a pastora Nilda, o bispo que está ali também, se a gente parar um segundo, Deus vai nos levar em algo profundo na nossa vida. Porque Deus fez isso comigo hoje. Levou-se em lugar profundo nessa noite. Que está lá em Marcos 12, 28. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Marcos 12, 28. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Não falou nem o médio, nem o mais ou menos, falou qual é o principal de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nessa época, de 80 até 90, nós fazíamos isso, porque era de vida, era notório, porque nós éramos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós tínhamos a colocação de enxergarmos na igreja mais cedo,
de clamarmos por aqueles que precisavam ser resgatados. E nós ficávamos até mais tarde, porque era prazeroso estar com o meu irmão. Falar das coisas de Deus, de olhar olho no olho, de sabermos a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque a gente, bispo, a gente fazia com força. A gente amava a Deus, pastora Adel, com força. Nós aprendemos isso. Nós fomos ensinados, bispo Wilson, dessa forma, a amar a Deus com força, pastor Abel. Mas precisamos ensinar os jovens a amar a Deus com força, para que eles possam presenciar e vivenciar o sobrenatural na vida deles. Porque o que nós estamos vendo é tão superficial, pastor Abel, dentro daquilo que nós vivemos. As pessoas não estão conseguindo alcançar essa soberania de Deus na sua vida. E elas precisam ver isso. Como, pastor Abel? Jesus perguntava assim para mim, olhando para mim, como? E aí Deus trouxe lá para mim, lá em Marcos 12, 28. Deus trouxe para mim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Algo que me chamou a atenção quando Deus falou isso para mim, quando eu fui ler, quando Ele me perguntou como, meu filho, era uma conversa entre eu e Jesus. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí eu perguntei para mim, pastor Abel, porque essa pergunta foi feita para mim, está sendo feita para nós nessa noite. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Será que a gente está se amando a si mesmo? Será que a gente está se amando a si mesmo? Porque quando a gente ama, a gente cuida. Eu aprendi isso, pastor. Eu aprendi isso. Quando a gente se ama, a gente se cuida. Se a gente não está se cuidando, a gente não está se amando. Se quando eu caio nos desejos, não é da carne de pecado, mas da carne das coisas que vai trazer consequência para a minha vida, eu não estou me amando. Isso não é real. E eu tive que parar com Deus e entender, caramba, eu tenho que amar o próximo como você ama a si mesmo. Se eu não estou me amando, como é que eu vou amar o próximo? Será que eu estou me enganando? Ou eu estou enganando o próximo? Eu preciso me achar, gente.
A gente precisa se achar para que isso seja especial na minha vida, na vida do bispo, na vida da pastora Sandra, na vida da pastora Nilda, na vida da minha esposa, na vida do pastor Abel, na vida do meu irmão que está tocando, na vida do Sil, na vida do bispo. Eu preciso me achar para que isso seja contagioso na vida de vocês. Glória, Senhor. E eu falo sempre com Deus: Deus, como eu tenho falhado, mas não me abandona não, Senhor. Espírito Santo de Deus, não me abandona não. Me usa onde é que eu esteja. Faça aquilo que o Senhor fazia em nós lá atrás, que nós saímos pelo trem, que nós saímos pelos ônibus, que nós fazíamos nas praças. Não olhava a bandeira, não olhava título, olhava Deus. Aleluia. Era contagioso. Por quê? Porque a gente se amava. Era contagioso mesmo, porque a gente se amava. A gente contagiava. O irmão era até de outra denominação, ele ia passear, ele era passando por ali, mas ele era contagiado por esse amor de Deus, porque a gente amava Deus com força. E aí ele vinha para próximo. O que é isso aí? Mas está orando pelo irmão, também quer orar, meu irmão. Ele dava a mão, ele não perguntava se era A, B, X, Y, Z. Ele queria participar desse corpo. E Deus tem cobrado isso. Aleluia. Mesmo que a gente seja pouco, mas Deus tem cobrado. A gente não pode parar, pastor, porque nós somos um tesouro para esses jovens. Bispo, o senhor é um tesouro para esses jovens. Pastor Abel, o senhor é um tesouro para esses jovens. Porque o que nós temos é algo especial, sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus. Vivenciamos isso, não falando, mas na prática. Hoje me trouxe na memória uma família lá dentro da comunidade, faz quem quer, onde eu fazia um culto, onde eu levava vários pastores de várias denominações a pregar lá dentro, onde era o ponto do tráfico. Não tinha denominação, tinha Deus. Tinha essa força. E Deus falou para mim: meu filho, cadê essa força? E Deus pergunta para nós nessa noite: cadê essa força? Meu Deus. Aonde está? É lógico que o inimigo vai trabalhar para que a pastora Nilda, que o bispo Wilson, que o pastor Abel, que o bispo, que a pastora Sonda, que a pastora Conceição, que o pastor Marco, que o Silvio, que o Amado está aqui, ele vai trabalhar para que não os paralise, porque é algo especial. Aleluia. Meu Deus. Há uma preocupação do inimigo muito maior nesse tesouro que nós obtemos através de Cristo na nossa vida. Há algo tremendo que ele sabe que está aqui, ele sabe que está dentro de você, porque é uma expressão de força, amar a Deus com toda a força. Isso provocava bons relacionamentos, isso provocava bons amigos,
Isso provocava boas reuniões. Isso provocava uma amizade que estendia no meio da nossa família, que até se preocupava. Tem acontecido com isso? Porque quando a gente está nesse amor de força com Cristo, provoca na nossa família de por que você tanto fica lá na igreja? Por que você fica lá até tarde? Por que vocês se reúnem tanto? Porque é algo especial de amor a Deus. Algo que nós entendemos naquela época, de quando Deus falou a nós: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. A gente precisa praticar isso. A gente precisa levar através do Espírito Santo essa reação para esses jovens. Eles precisam ser tocados e entender que amar a Deus de toda forma é algo especial na sua vida. E muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado por todos nós nessa noite, Senhor, que vivenciamos e praticamos isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou nessa época. Época que nós ligávamos muito para a rádio para escutar aquele louvor. Não era do tempo do bispo Wilson, não. Álvaro Tito. Altos louvores. Outros tantos. Rebanhão. Porque a gente tinha essa força. Que se nós buscarmos a Deus, ela ainda está dentro de nós. Ou enferrujamos. E eu fiquei pensando naquela família, que eu acho que há 4 anos eu não vou lá no morro. A distração da vida, nossas correrias, as nossas colocações, as nossas decisões. Eu falei: Senhor, eu vou ligar para essa família amanhã. E falar: estou aqui. Você quer que a gente vá aí? Sabe por quê? Porque isso vai ativar a força de Deus que está em nós. Quando a gente resgata algo do passado que nos referia, tinha essa referência do poder de Deus, a gente está resgatando a força de Deus em nós. E a gente não pode mudar. Não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba disse: muito bem, mestre. É com verdade, o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quantos sacrifícios parte de mim, pastor Abel? Quantas coisas eu fiz?
que eu não dei referência a Deus e a força de Deus na minha vida. Quantas coisas me tirou da direção para que eu não provocasse mais essa força de Deus em mim. A força. O que você tem feito que você não tem provocado essa força de Deus dentro de você? Como diz minha esposa, né? Você já está velhinho, filho. E aí eu falo, não estou não, filho. Mas quando eu falo isso para minha esposa, não é só questão de estética, ou de, às vezes, eu pegar o lápis, mas é questão espiritual, de que eu estou vivo, pastora Sandra. Esse amor de Deus ainda está em nós. E precisa estar em nós, porque esse jovem precisa de nós. Ele precisa chegar a entender. A fogo, se eu chegar perto do pastor Abel. É a chama do amor em Deus. Eu preciso chegar, eles precisam chegar perto da pastora Nilda, porque há fogo na pastora Nilda. É a ação do Espírito Santo de Deus entre mim e você. Aleluia. Será, pastor Abel, que éramos melhores ou ainda somos melhores? No sentido do poder de Deus. Ficou para trás ou está atualizado, pastora Nilda? Está atualizado, né? Glória a Deus. Não ficou para trás, né, pastora Conceição? Está atualizado. O poder de Deus está atualizado na nossa vida. Né, pastora Sandra? O poder de Deus, né, mesmo? Está atualizado em nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. Às vezes um pouquinho mais devagar, mas não morto, vivo. Às vezes não com tanta frequência, mais lento, mas ainda vivo. É isso que vai fortalecer esses jovens. É uma das armas que vai fortalecer os jovens. É você e eu estarmos orando ao Senhor, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, amar a Deus com toda a força. Isso vai nos tornar algo tão especial, porque a palavra de Deus diz aqui, ó, tá aqui, ó, vendo Jesus que o escriba havia respondido, sabiamente declarou: você não está longe do reino de Deus. Você, bicho, não está longe do reino de Deus. Pastor Abel, o senhor não está longe do reino de Deus. Pastor Marcos, o senhor não está longe do reino de Deus. Pastora Sandra, a senhora não está longe do reino de Deus. Pastora Nilda, a senhora não está longe do reino de Deus. É Silvio, né? Assis, você não está longe do reino de Deus. O tecladista, você não está longe do reino de Deus. É algo assim especial, pastor Abel. Falei, obrigado, Senhor. Eu não estou longe do teu reino. Eu não estou longe, nem você está longe da grande morada. Bispo Wilson, o senhor não está longe de algo especial, morar com o Senhor.
não trocamos, não vendemos, não mudamos, porque nós vamos morar com o Senhor. Aleluia. Glória. Tiro não, segundo, milésimo, 3 minutos, porque Deus é dono do tempo. Quando a gente fecha o olho, Ele faz a gente, às vezes, em 1 segundo, a gente fazer uma trajetória todinha, desde a criança até agora, porque Ele é dono do tempo. Mas pensa agora você, aonde você desativou essa força de Deus? A mim, quando Deus falou assim, ó, aquela família lá, que você não brigou mais, que você não foi visitar, Ele ativou, pastor Abel, a força que há em Deus em mim. E o que desativou essa força de Deus em você? Busque você nessa noite, porque Ele ainda tem combustível em nós, pastora Nilda. Ele vai encher o seu tanque essa noite. Bispo, se prepare. Se prepare, pastor Abel. Se prepare, bispo. Se prepare, pastora Conceição. Todos que estão aqui na igreja. Ele hoje vai encher o nosso tanque de combustível do céu. Obrigado, Deus. Eu quero finalizar, se o bispo me permitir. Eu estou orando.